pessoal, o vídeo de hoje é sobre o livro O Retrato de Dorian Gray, do autor Oscar Wilde, e eu tenho essa edição aqui da coleção da editora Abril. Eu tenho essa coleção completa e eu até disse em um outro vídeo que eu não tinha pretensão de comprar aquela edição não censurada da editora Globo pelo selo Biblioteca Azul, mas eu gostei tanto desse livro que eu quero reler e eu irei reler na edição não censurada. Oscar Wilde, ele foi um irlandês que morreu no dia 30 de novembro de 1900 e ele morreu em Paris, num hotel, sozinho e assim, na miséria, gente. Eu li um pouquinho da biografia dele e fiquei um pouco chocada, não sabia dessa informação. E tudo porque ele foi acusado de sodomia, ou seja, por homossexualismo, que na época era considerado uma imoralidade, e ele acabou tendo que fazer trabalhos forçados durante 2 anos e por isso ele perdeu toda a notoriedade que ele conquistou no decorrer dos anos anteriores. O Oscar Wilde ele começou a se interessar pela cultura clássica desde menino. Então, quando ele entrou na faculdade de Oxford, ele começou a juntar elementos que pudessem ali, elementos que pudessem compor a personalidade dele. E segundo o biógrafo do autor, ele fala o seguinte: as afinidades com os pré-rafaelistas, as roupas de dandy e a sexualidade ambígua, o desprezo pela moral convencional. Então tudo isso foram os elementos que Oscar Wilde acabou incorporando para a personalidade dele. E como lembra também o crítico Otto Maria Carpo, naquela coleção de livros dele, História da Literatura Ocidental, ele fala aqui como que era a arte para os esteticistas, porque Oscar Wilde ele era um esteticista. Ele fala o seguinte: a fé na arte não é o elemento essencial do esteticismo. Antes, essa fé exclusiva na arte é a última consequência da indiferença moral ou até do imoralismo consciente dos esteticistas. Então, achei isso muito interessante e essa obra aqui, gente, ela é incrível. Eu estou com esse livro, acho que desde 2009, 2010 na minha estante, e ele nunca tinha sido lido. A primeira versão de Dorian Gray foi escrita em 1889, mas a segunda versão ela foi publicada no ano de 1891. Isso porque tiveram que fazer uma censura, no livro, e mesmo com a censura o livro foi super criticado devido à imoralidade, ou seja, o homossexualismo nessa época era uma imoralidade, não fazia parte da personalidade da pessoa. Então vamos lá, nós temos 3 personagens principais aqui nessa história. Então o primeiro deles é o Dorian Gray, que é um rapaz, o livro começa ele com 17 anos, ele é órfão, então ele está chegando em Londres, porque ele acabou herdando a fortuna do tio, acho que é tio, e assim, ele é extremamente bonito. A beleza dele é algo assim extraordinário. O segundo personagem é o Basil e ele é o pintor da história, ou seja, foi ele que pintou o retrato de Dorian Gray. E em terceiro nós temos um outro personagem que é o Lord Henry, que ele faz o papel do filósofo do livro, Então, esse livro ele tem uma narrativa dramática, uma narrativa teatral e ele tem um fundo filosófico que é colocado por esse Henry. Então, nós temos aqui um triângulo amoroso que é um homossexualismo que, enfim, eu estou dizendo dessa edição, eu não sei das outras da outra edição da Biblioteca Azul, mas nessa edição o homossexualismo ele é colocado de uma forma, você fica naquela dúvida, será que é ou não? Você fica meio que em cima do muro, mas no decorrer da história isso acaba ficando bem nítido para você, pelo menos em relação a um dos personagens. E o Basil está lá no seu ateliê quando o Henry, que é super seu amigo, enfim, ele vai até a casa do Basil, eles começam a conversar e o Henry acaba ficando ali de frente com o quadro de Dorian Gray. E o Henry fica encantado com aquela beleza do Dorian e começa a conversar com o Basil, falar para ele que é um dos melhores quadros que o Basil já pintou na vida. E o Henry pergunta para o Basil quando que ele irá
expor o quadro. E Basil responde: sei que você vai rir de mim, mas não posso expô-lo, pois coloquei nele muito de mim mesmo. E depois ele procede lá na página 18. E o motivo por que não exibirei o quadro é o de ter exposto nele o segredo da minha própria alma. Então ali só você lendo mesmo para saber qual é esse segredo, que sim, ele é revelado no decorrer da história. E o Basil, ele começa a falar tão bem do Dorian Gray para o Henry, que o Henry fica super curioso para conhecê-lo, e o Basil fica com um certo receio por causa de toda essa filosofia, que na visão do Basil é uma filosofia, uma conversa bem negativa que acaba influenciando as pessoas. Então ele não queria que o Henry conhecesse Dorian. Mas enfim, né? História vai, história vem. O Henry acaba conhecendo Dorian. E conhece justamente no momento em que o Dorian está ali posando, né, para o Basil, que ele está terminando o quadro, porque o quadro ainda falta fazer o pano de fundo e tal. Pano? Não, plano de fundo, né? Enfim. Então, nesse momento, o Henry começa a conversar com o Dorian Gray. E assim, gente, ele é um livro muito profundo, tá? Extremamente profundo, e que com certeza para cada leitor ele terá um significado diferente, tá? Então eu vou passar aqui a minha visão, isso não é um spoiler, tá? Mas bem, o contexto da história. Tem um certo momento aqui que o Henry acaba, né, quando o Basil acaba terminando o quadro e tal, que o Henry fala pro Dorian Gray que naquele quadro ele sempre irá permanecer jovem, diferente, né, da vida real, porque ele, enfim, ele irá envelhecer e o quadro sempre ficará daquele mesmo jeito, ele sempre será jovem naquela tela. E o que acontece? No decorrer da narrativa, você tem a certa impressão de que o Dorian faz um pacto com o diabo no momento em que ele está ali olhando para o quadro, porque, né, a história do livro ela gira em torno desse quadro, né? Então o Dorian ele acaba mudando a personalidade dele, e todas as coisas ruins que ele faz acaba indo para o quadro. É como se ele tivesse vendido a alma dele para aquele quadro. Então ele vai envelhecendo no quadro e não na vida real dele. Mas, na minha visão, isso é uma metáfora, enfim, para meio que o Oscar Wilde encontrou dentro desse esteticismo dele aqui, transmitir uma certa mensagem para os leitores. Lá na página 33, você tem muito a influência do Henry, e ele fala o seguinte para o Dorian: porque influenciar uma pessoa é dar a ela a própria alma. Ou seja, o Henry, ele deu a própria alma dele para o Dorian Gray. Na minha opinião. Porque tudo aquilo que o Henry, que eu não vou mencionar para vocês, mas tudo aquilo que o Henry mencionava e incentivava o Dorian a realizar, ele mesmo não realizava. E chega lá um momento que meio que o Dorian joga isso na cara dele, né? Então, assim, o Henry ele queria ter a juventude do Dorian e fazer as coisas que ele estava fazendo, que ele mesmo nunca teve coragem de fazer, nem na juventude, né? Principalmente na juventude dele. Então, ele, né, prossegue aqui. As virtudes que possui deixam de ser para ela reais. Os pecados que comete, se é que existem pecados, são todos tomados por empréstimo. Ela se torna um eco da música de ontem, ator de um papel não escrito para ela. O objetivo da vida é o autodesenvolvimento, é perceber com perfeição nossa natureza, e para isso que estamos aqui, cada um de nós. Mas hoje em dia, as pessoas têm medo de si próprias. Esquecem-se das mais elevadas das obrigações, a obrigação que devemos a nós mesmos. Mas é claro, são caridosas, alimentam os famintos, vestem os mendigos. A alma delas, entretanto, sente fome, está nua. A coragem desapareceu desta raça e talvez jamais tenha existido em nós. O terror da sociedade, base de toda moralidade, o terror de Deus, segredo da religião, são essas duas coisas que nos governam. E assim por diante.
Então, o que eu achei incrível nesse personagem, o Henry, porque foi o personagem que eu mais assim, gostei no livro, porque na verdade é ele que influencia o Dorian. E claro, você tem aquela questão sobrenatural que tem no livro, que é muito misterioso. Aí depende de como você irá interpretar, tá? Mas no meu caso, existe sim essa questão sobrenatural, mas eu vejo que a grande influência negativa aqui foi o Henry. E o Henry, gente, quando ele começa a filosofar, que é a maior parte dos diálogos aqui, dos pensamentos dele, é estranho porque ele consegue manipular o próprio leitor. Várias coisas que ele estava dizendo aqui, eu meio que falava, nossa, é verdade. E depois eu falava, não, mas aquilo não faz sentido. Mas depois ele falava uma outra questão, então eu me senti manipulada pelo personagem. Eu fiquei em cima do muro em várias situações do livro. Então eu achei essa obra assim fascinante justamente por isso. A influência do Henry, ela não é somente sobre o Dorian, mas também sobre o leitor. Então eu achei aqui a genialidade do Oscar Wilde impressionante. Então no decorrer do livro você vai conhecendo, né? Você acompanha a transformação do Dorian Gray, daquele menininho inocente de 17 anos, que vai se transformando ali num monstro, numa pessoa completamente diferente daquilo que ele era, por influência do Henry. Que tudo isso, né, toda essa influência negativa acaba se batendo, né, acaba batendo naquele quadro. Então, gente, é de uma narrativa incrível. Eu gostei muito da história, é um dos meus livros preferidos da vida, sem dúvida alguma. E eu gostei muito que lá no finalzinho do livro, bem lá no final, é o final da história, para fechar a história, mas isso não é spoiler, tá? Que tem uma frase que eu também não vou mencionar quem disse e tal, mas que é assim: perdoai os nossos pecados, mas não deveria ser afastai nossas iniquidades? Aí menciona, deveria ser a prece do homem a um Deus mais justo. Gente, isso para mim fecha o livro com chave de ouro, né? Só para quem leu para entender essa frase. E é isso, gente. É um livro que assim tem todo o mérito de ser um clássico. Eu assisti o filme e gostei do filme, eu gostei, mas assim, não é um livro. E quando eu falo que não é um livro, é porque o quadro, né, que é o tema principal, o retrato aqui do Dorian Gray, ele teve um final que não existe no livro. Então isso eu não curti. Foi mais pela questão do final mesmo. Claro que tem muitas situações que são bem diferentes do livro, né, que eles acabaram criando, mas que eu achei que ficou até legal, né, no filme. Mas a questão do quadro eu realmente não gostei, porque é a chave central da história e aquilo que eles colocaram pro filme ficou legal. Aí que tá. Pra quem não leu o livro, é legal, mas pra quem leu o livro, né, a gente sempre prefere o final do livro. Então, regular. Achei o filme regular. Esse livro está nas minhas metas de leitura para 2016 e ele também faz parte daquele projeto 100 livros essenciais da literatura mundial, acho que é isso. Então, mais um livro lido. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixe o joinha de vocês, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau!